Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta há 10 anos e também criadora do método TIP. E eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. Então, se você tem esse objetivo, fica aqui comigo, vamos bater um papo e também me siga aqui, né, no Instagram e também no meu canal do YouTube, que também chama Feminino que Floresce, porque lá também tem muito conteúdo para vocês, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo, eu não lembro de pedir, mas vocês são generosas e me ajudam a compartilhar o meu conhecimento e a expandir essas sementinhas aí pela internet afora. Então, muito obrigada. Vamos falar hoje sobre um tema que eu acho extremamente importante, que é a confiança para atravessar momentos difíceis, né? Quem nunca passou um momento difícil e quem nunca titubeou diante da dificuldade, quem nunca se sentiu, né, insegura diante de algum conflito ou diante de um inesperado que a vida trouxe. Quem nunca duvidou, se questionou, que atire a primeira pedra. Porque nos momentos de dificuldade, a gente precisa para conseguir atravessar esse momento, para ter fé e para ter confiança, a gente precisa ter um centramento. A gente precisa estar conectada com o nosso interior. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje, ok? E quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu começo as lives trazendo um conceito mesmo que não é meu. Geralmente eu vou no dicionário, pego esse conceito para trazer uma neutralidade do olhar, né? Mas depois, logo em seguida, eu falo sobre a minha maneira de ver o tema, né? Porque a gente, quando eu venho para cá falar, é a minha forma de enxergar a vida, né? São os meus valores, os meus conceitos, o meu caminho, o meu aprendizado que eu divido com vocês. Então eu trago primeiro a neutralidade e depois a minha maneira de ver, né? Então vamos separar essa frase aqui, vamos compartimentar essa frase para depois trazer um contexto geral, tá? Momento é o quê, gente? É um espaço de tempo indeterminado. Ele não tem uma determinação fixa, mas que geralmente é um espaço de tempo temporário, é breve, é um instante. Mas esse instante para umas pessoas pode ser curto, para outras pessoas pode ser muito longo, né? Então, é um espaço de tempo indeterminado, tá? Mas que tende a ser rápido, que tende a ser breve, um instante mesmo, né? E o que é o difícil? O que é aquilo que é difícil? Aquilo que exige esforço para ser feito, né? Que traz que é árduo, que é trabalhoso, que não é fácil. Eu falo que quando eu interpreto, é um esforço consciente, que quando a gente junta a consciência, muda tudo, como eu falei aqui no início da live. E a confiança, segundo o dicionário, é a crença de que algo não vai falhar, tá? É uma crença de que algo é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua missão ou, né, o seu propósito, vamos colocar assim. E o que é para mim quando eu falo a confiança para atravessar momentos difíceis? O que eu quero dizer? Não é não se sentir insegura, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo que desenvolver a autoconfiança não é se isentar da insegurança, não sentir nem saber o que é insegurança. Muito pelo contrário, é às vezes sentir, é estar consciente que tem uma insegurança naquele momento, mas encontrar a ferramenta interna que te leva além, apesar do medo, apesar da insegurança, te coloca em movimento. Então, são as ferramentas internas que você tem. E depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. E também sobre as ferramentas externas, aquilo que você pode trazer de fora, que não está dentro de você, mas que está à sua disposição, que o universo traz, que o universo te presenteia para que você possa superar as suas dificuldades, vamos colocar assim. Às vezes é uma pessoa, às vezes você está ali na rua, alguém fala uma frase, às vezes é um livro. Então as ferramentas também podem vir externa, desde que você esteja atenta e consciente. Aí você consegue aproveitar. Então é aquele lugar que, se você estiver insegura, mesmo que você esteja insegura, você toma consciência e você consegue desenvolver
uma habilidade, vamos colocar assim, de solucionar, de passar, de fazer a travessia por aquele momento de dificuldade sem paralisar, tá? Então, é esse contato com a capacidade interna que você tem. E esses momentos difíceis, para mim, eles são parte da vida, ok? Em alguns momentos, a vida é feita por um movimento de contração e expansão. Se você pensar no seu coração, o que ele faz? Ele contrai para bombear o sangue e ele relaxa para o sangue chegar, né? Para ele poder ser levado para os rins, para filtrar, e depois levado para o pulmão também para oxigenar, para depois voltar para o coração, e para aí assim o coração contrai e distribui o sangue por todo o nosso corpo. Então a vida é feita desse movimento. O coração funciona assim, o pulmão funciona assim, os órgãos vitais, né? Que a gente tem como referência coração e pulmão. Se a gente para de respirar, a gente não sobrevive. Então, percebe? Coloca a mão na sua caixa torácica, aqui nas suas costelas, e para um pouquinho e respira. Você vai ver que as suas costelas se abrem e as suas costelas se fecham, tá? Os músculos se contraem para o ar entrar, e aí aumenta a caixa torácica, o ar entra, por uma diferença de pressão, o ar entra, e depois existe um movimento do tórax para que o ar saia também, né? Então, vamos pensar nesse movimento de contração e expansão como a vida. A vida é assim. Então, tem alguns momentos que a gente vai estar relaxado, porque vai estar tudo bem, vai estar tudo fluindo, a gente vai estar se sentindo segura, confiante. E tem momentos da vida que a dificuldade vai chegar e talvez você dê uma titubeada e aí você encontra a ferramenta interna para poder seguir adiante. E é sobre esse o propósito da live, é sobre isso que eu quero falar aqui, tá? Não é ter a ilusão de que a vida vai ser fácil. Isso é um pensamento infantil, ok? Quando a gente não aceita a vida como ela é, que é esse movimento de contração e expansão, que é cheio de alegria e de dor, de amor e de dor, de amor e de medo, né? De desfrute e de trabalho árduo. Assim é a vida. Quando a gente não aceita esse movimento natural da vida, quem sofre é a gente. Porque a vida vai continuar sendo a vida. A vida vai continuar trazendo o que precisa trazer para o nosso crescimento. Então, horas, momentos de dificuldade, horas, momentos de puro prazer, de deleite, de expansão, de alegria, de felicidade, de descanso. E saber transitar por esses momentos com essa consciência, esse centramento interno, é que faz com que você viva uma vida em plenitude, que você possa desfrutar. Eu conheço muitas pessoas que quando acontece algo bom, elas falam assim: nossa, eu nem vou comemorar muito não, porque daqui a pouco acontece uma coisa ruim. Sabe o que isso significa, essa frase? Que você não sabe desfrutar dos momentos bons da vida. Que você tem medo dos momentos bons da vida. Então, a gente emana para o universo uma energia. Se você não confia nos momentos bons da vida, o universo entende que aquilo não é bom para você. Então, ele vai talvez não trazer tantas boas coisas assim para você, porque você não sabe desfrutar, você não sabe agradecer, você entra no medo, o medo gera uma sensação de escassez. Esse momento bom vai acabar, o que você está emanando para o universo é escassez. E o universo vai retribuir para você numa sintonia com aquilo que você emana. Então vai trazer mais momentos de escassez para você. Mas se você tem um momento de alegria e você é grata por aquele momento, sabe, você fala: nossa, que maravilha esse momento, que coisa boa esse momento. O universo, você vai emanar para o universo confiança e gratidão. E o universo é como um espelho, ele traz para você de volta a energia que você emana. Então você vai ter cada vez mais momentos de alegria e mais motivos para você ser grata. Então, poder transitar aproveitando os momentos de alegria e tendo a força para passar pelos momentos de dificuldade, né? Porque existe força aqui e exige aceitação da fragilidade, 2 polos que eu vou falar já, para a gente fazer a travessia com consciência e exigindo o mínimo de esforço, porque o momento difícil já por si só
exige esforço. Se você resiste, é como nadar contra a correnteza. Se você nada contra uma correnteza, você se cansa e em algum momento a correnteza vai te arrastar, porque a sua força vai acabar. Se você aprende a aproveitar a correnteza para nadar junto com ela, encontrando um caminho de fluidez, você aprende a somar a sua força com a força das águas ou com a força da vida, exigindo de você menos esforço e você passa pelo momento de dificuldade com mais facilidade e gastando menos energia. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui agora, né? Que nós já estamos falando. E por que é importante? Só voltar aqui um pouquinho para fechar, que eu falei que era a gente não aceitar a vida é uma atitude infantil, porque a gente não aceitar a vida como ela é como fazer uma pirraça com a vida. Apesar de que muitas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu defendo a pirraça, né? Eu não defendo a ausência de limite, tá? A ausência de limite não, porque toda criança precisa de limite. Mas a pirraça nada mais é do que a manifestação da força do querer de uma criança. Não tem ninguém que tenha uma força do querer mais forte que uma criança. Quando ela quer um brinquedo, ela deita no chão, ela esperneia, ela faz birra, ela não tá nem aí se o outro tá olhando, se o outro tá julgando, ela não tá pensando o que o outro vai pensar dela, ela tá fiel ao desejo dela. Ela tá fiel àquilo que ela quer para a vida dela. Então, o que tá externo, a criança não preocupa com o olhar do outro, ela preocupa com o pai e com a mãe, né? Se a mãe e o pai saem, a criança vai atrás, mesmo tendo aquela dificuldade, mesmo querendo chamar a atenção dos pais e tudo, ela vai atrás. Mas ela tá conectada com a força do que ela quer. E nós adultos perdemos muito essa força e precisamos recuperar trabalhando a criança interior, porque a gente está muito preocupado com o que o outro vai pensar se eu fizer isso, o que o outro vai pensar se eu fizer aquilo, o outro não vai gostar de mim se eu falar o que eu preciso ou fizer o que eu quero. Então a gente precisa recuperar a força da criança, esse contato com a força do nosso querer, tá? Uma pausa que eu fiz aqui, um parêntese que eu abri, que tem a ver com o nosso tema, tá completamente ligado com o nosso tema, mas não é propriamente o tema específico dessa live, ok? Então vamos lá. Por que é importante a gente olhar para isso? Para essa capacidade de desenvolver a autoconfiança para atravessar momentos de dificuldade? Porque, gente, nós estamos na vida, a gente não controla a vida, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Tem uma música, se eu não me engano, que é do Toquinho, que fala algo parecido assim. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. É algo assim, depois a vida nos convida a rir ou chorar. É algo, agora eu não estou me lembrando da letra, mas é bem isso, né? A vida modifica e depois nos convida a rir ou chorar. Então, olhar para essa força interior, para a sua capacidade interna, é esse lugar de você ter capacidade de lidar com a vida como ela é, pautada em você mesma. Claro que vai ser desafiador, óbvio, momentos difíceis são desafiadores, não são fáceis. Mas se você está conectada com a sua força interior, como eu expliquei lá, na maré, né, na correnteza do rio, você faz a travessia de maneira mais leve e mais amorosa com você mesma, especialmente mais amorosa, porque muitas das vezes nós somos muito duras conosco, a gente se critica o tempo todo, se julga, né? Fala frases, por exemplo, que não vai dar certo, não vou conseguir, são frases que a gente precisa aprender a ressignificar, porque nos fortalece ressignificar, né? Quando você fala para você constantemente, você não vai conseguir, se você fizer isso, as pessoas não vão te ver com bons olhos, você limita a sua vida, o seu crescimento e aumenta a sua insegurança. E aí, se você tá passando por um momento difícil, fica muito mais difícil conseguir fazer a travessia. Então, essa é a importância de olhar para você, encontrar dentro de você as ferramentas internas que você já tem, que estão aí, mas que muitas vezes você não tem consciência, para que você possa usar tanto nos momentos de alegria, de fluidez, de prazer, de desfrute, mas também especialmente nos momentos de dificuldade, quando você precisa contar com você para fazer sua vida acontecer,
para chegar onde você quer, para atravessar as turbulências do caminho que são naturais. Os desafios são um convite ao crescimento. Se nós estamos no conforto, nós não estamos crescendo. Isso é um fato. Aquilo que nos desafia nos leva para um outro nível de compreensão, de desfrute da vida, de vida em si, né? E de crescimento também. O conforto nos paralisa, tá? Então, querida, que bom que você deu tempo de você chegar, seja bem-vinda. Então é isso, né? Vamos pensar aqui num exemplo de conforto e desconforto para trazer uma clareza bem do que eu tô falando aqui, tá? Porque nem sempre os momentos difíceis são ruins, tá, gente? Ok? Momentos difíceis podem ser ruins, mas também podem ser a porta de entrada de algo muito bom. Sabe, por exemplo, quando você vai tomar uma decisão importante da sua vida, você vai casar, ou você vai entrar numa sociedade, ou você vai comprar algo muito importante, um apartamento, ou você vai criar um projeto, algo que você vai realizar um sonho. Ali na beira, sabe como assim um jogo de videogame? Na minha época era Atari, hoje é outro nome, acho que é PlayStation, nem sei mais como é que é, porque não jogo, mas na minha época era Atari, sempre que você ia mudar de fase, você tinha um dragão, você tinha um desafio, um jacaré, algo que ameaçava a sua vida, né? A vida do bonequinho ali do jogo, para você ultrapassar. É sempre um desafio à vida. E o crescimento é isso. Mas quando você passa de jogo, vem uma grande satisfação. Você passa a etapa do jogo lá, vem uma grande satisfação e vem também novos desafios. A etapa posterior do jogo, ela nunca é igual à anterior. E geralmente ela é mais difícil do que aquela, né, aquela que você passou. Na vida também é assim. Quando você supera uma dificuldade, vem outras dificuldades. E às vezes um pouco mais difíceis daquela. Por quê? Porque você já está mais madura, você já está mais consciente. Você tem força, capacidade para lidar com novos desafios. Os desafios vêm para o crescimento, gente. Né? Igual uma criança na escola, ela vai na primeira série, maternalzinho, né? Vamos supor, esqueci como é que chama. Creche, maternalzinho. Na minha época era a primeira, a quarta série, oitava, depois a quinta, a oitava, depois o científico. Hoje mudou tudo de nome. Mas o significado é o mesmo, né? Quando você está na primeira série, ela é mais fácil do que quando você está na segunda série, e quando você passa para a oitava série, quando você vai para o científico, aumenta o número de matérias, aumenta o número de provas, aumenta o número de trabalho. Por quê? Porque você está madura, você tem capacidade de lidar com isso. E isso significa crescer, isso significa ir adiante, isso significa trazer satisfação pessoal para a sua vida. Porque quando a gente vence um desafio, gente, pensa aí em algo que você tinha dificuldade e de repente você conseguiu. Como você se sente forte? Como você fica feliz? Como você fala, uau, eu consegui? Você comemora. Aquilo te dá motivação para você seguir adiante. Imagina, você tem um projeto e de repente aquele projeto realiza. Não com a perfeição que você imaginou na sua cabeça, né? Porque a gente é muito fantasioso e tal. Com desafios, com tretas, com dificuldades, com a imperfeição da humanidade, mas realiza. E aí você realiza, daqui a pouco você está aprimorando o seu projeto, em constante aprimoramento do projeto e do seu próprio ser, né? De você mesma como pessoa, como mulher. Mas você está ali, quando você consegue, enche de energia a nossa vida. Né? Então, nem sempre o desafio é algo ruim, às vezes é ruim também. Às vezes você tem um projeto que não se realiza, você perde um ente querido, né? A pessoa morre, um relacionamento se rompe, uma parceria acaba, você passa uma dificuldade financeira. Então tem momentos desafiadores que são ruins, tem momentos desafiadores que antecedem a alguma conquista. Então vamos trazer os dois polos. Todo mundo que me segue aqui há bastante tempo, para você que está chegando, eu gosto muito de trazer a dualidade, os polos, os dois lados da mesma moeda, porque tudo na vida é complementar, tá? No meu ponto de vista, os opostos se complementam.
E é muito interessante quando a gente vê o que eu tô falando aqui agora, um desafio que antecede alguma conquista, que é bom, e um desafio que traz um momento muito árduo, aquilo que a gente exige um esforço muito maior, uma aceitação da vida muito maior, como por exemplo, quando a gente lida com a morte, né? E você, quando você encontra a sua consciência, as ferramentas internas, suas potencialidades internas, você passa por esses dois momentos. Não, estou passando por um desafio maravilhoso. Não, é desafiador. Então exige, olha, suor, sangue e lágrimas muitas vezes. Mas você vai e você faz a travessia e você supera. Mesmo a morte a gente supera. Mesmo a dor da perda, que é muito grande quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a nossa vida segue adiante. A gente precisa superar, fluir na vida. Então é sobre isso que é encontrar a confiança de atravessar os momentos difíceis, tá? E agora eu vou contar um caso pra vocês. Quem me acompanha aqui sabe que em breve eu vou participar de uma apresentação de uma peça teatral. Gente, eu não sou atriz. Presta atenção. Quando eu penso em teatro, sabe quando eu fiz teatro? E na maioria das vezes eu nem fiz tanto. A gente faz na escola, mas eu gostava muito mais de assistir do que de fazer lá na minha infância. Eu tenho uma foto que eu sou apaixonada por essa foto, porque eu tô sentada com uma cara assim de êxtase. Eu devia ter ali uns, talvez 4 ou menos, sabe? Entre 3 e 5 anos, não sei exatamente a idade. Mas eu tô assim, batendo palma, alucinada com o teatro que tá acontecendo na minha frente. Mas eu mesma não sou atriz. Não sou. E pra mim é um desafio apresentar em público. É um desafio. E nós estamos trabalhando sobre essa peça tem 1 ano e meio, 18 meses trabalhando nessa peça. Quando nós começamos, a nossa pretensão, essa é uma peça surf, tá? Que fala sobre saber fazer a travessia da morte, da vida ali, de encontrar as ferramentas internas, é uma busca do autoconhecimento. Nada que eu faço é tão aleatório, tá, gente? Quando eu vou para um teatro, eu vou para um teatro gestáltico. Quando eu aceito participar de uma peça, é sobre isso. É sobre trabalhar no caminho do autoconhecimento enquanto eu desenvolvo ferramentas internas e busco ajuda externa para realizar aquilo que eu pretendo, como essa peça. Quando nós começamos, a peça é pautada no livro que se chama A Conferência dos Pássaros, tá? É a história de um bando de pássaros que vai em busca de um rei. E nessa travessia, muitos morrem, muitos passam pelo aniquilamento, pelo desafio. Então, na peça, o que acontecia conosco, né, com os atores, vamos colocar assim, era uma morte do ego. A gente estava o tempo inteiro sendo desafiado a superar o ego. Aquele ego que critica, que fala, olha, você não é atriz, tá péssimo o que você tá fazendo, sai daí, sabe, vai embora. Quantas vezes a minha cabeça falou isso, Daniela? Tem vergonha não? O que você tá fazendo aqui? Só que a minha vontade de trilhar esse caminho em busca de mim mesma é muito mais forte do que o medo ou das críticas que a minha cabeça traz. Então, eu falava, ok, tá péssimo, mas vamos lá, vamos ralar o ego, né? Então, muitas vezes a gente tem uma diretora da França que veio fazer essa peça com a gente, e ela é uma diretora de teatro de verdade, profissional, né? E ela era dura com a gente, muito dura. E a gente cansado, o corpo doendo, e ela dura. Então, desafios físicos, desafios psicológicos, desafios emocionais, porque a primeira parte da peça foi toda sobre o trabalho de autoconhecimento, né? de consciência, sobre o ego. Tudo era uma sátira ao ego. A gente pegar o nosso ego, com as nossas crenças malucas, que a gente chama de neurose, e criar um personagem que representasse as nossas neuroses. Então, imagina que difícil é você pegar a sua parte frágil, porque o ego é aquilo que a gente quer esconder, né? Tipo, o ego é nossa máscara, as nossas fragilidades a gente quer esconder. O ego quer mostrar só o que é bom, mas ali a gente estava sendo desafiada a mostrar aquilo que é difícil, aquilo que é neurose,
pensamento maluco da nossa cabeça. Criar um personagem a partir daí. Então imagina a dificuldade de você sentir tanta exposição e ainda ser ali, ó, olha, isso aqui você precisa melhorar, isso aqui, e potencializar a loucura da mente, mostrar de uma forma muito escancarada as neuroses, que é a nossa fragilidade, né? A gente quer mostrar a beleza, a superação, a gente não quer mostrar o que a cabeça conta, olha, tá péssimo, sai daí, né? As críticas, a vergonha, a gente não quer mostrar isso. Só que lá era esse o desafio, mostrar, encontrar um personagem que seja fiel a você, às suas maluquices. E dali fazer uma travessia, atravessar os vales, né? Que tem vários vales. Então, do vale do amor ao vale da morte. Para chegar na conclusão, né? Que eu não vou contar aqui, porque senão vai estragar a surpresa e vocês estão convidados a assistir. Eu acho que não tem mais ingresso, na verdade, mas aí eu convido vocês, especialmente quem está em Belo Horizonte, porque a peça vai ser apresentada aqui no Cine Horto de BH. Fiquem de olho, porque praticamente estão esgotados os ingressos, tá? Mas pode haver alguma desistência, então se você quiser, não perca essa peça. Gente, eu não tô fazendo, eu não sou atriz, eu tenho várias críticas ao meu personagem, tá? Mas eu tô lá enfrentando o desafio que eu tô trazendo aqui, confiando que o coletivo, que o grupo tem uma força muito maior do que a minha individualidade. Então eu tô ali trabalhando, me esforçando. Ontem a gente estava aqui passando texto, quem acompanhou meus stories viu, trabalhando arduamente para fazer essa apresentação. E você pode contribuir ainda com a nossa peça. E em troca, você tem o benefício de participar de várias oficinas, algumas oficinas presenciais, tá? Oficinas onde eu vou dar, onde amigos muito queridos, gestaltistas também vão dar. Então você paga R$50 e tem acesso a várias oficinas. Então você se trabalha nesse caminho do autoconhecimento por apenas R$50, gente. É de graça esse valor, é dado. Então, se você quiser participar dessas oficinas, apoiando o nosso projeto, ainda dá tempo. É dia 30 a nossa apresentação. Então, ainda dá tempo. Me manda um direct para você poder participar dessas oficinas que eu te falo como, tá bom? Então, fechando aqui, eu tô atravessando um grande desafio, mas eu acredito que esse desafio me torna uma pessoa melhor. Porque eu ralo o meu ego, eu passo o meu ego lá na parede de chapisco, lembra? Alguém que me acompanhou aqui sabe quando eu tenho raiva, minha vontade é de passar a cara da pessoa no muro de chapisco como num ralador, passar cenoura no ralador. Essa é a minha neurose maluca, meu ego, minha ira do meu ego é essa. Não é matar, não é fazer picadinho, é passar lá a cara da pessoa no muro de chapisco para ela lembrar de mim quando ela olhar no espelho. Olha a loucura, tô contando aqui pra vocês uma loucura da minha cabeça, tá bom? Então, eu tô lá, eu mesma, passando a minha cara no muro de chapisco, ralando a minha cara. Por quê? Ralando o meu ego. Por quê? Porque eu acredito que lapidando o meu ego, eu me torno uma pessoa melhor. Eu encontro a minha essência. Ok? Então, gente, por que eu trouxe essa história para vocês? Porque os desafios nos levam além. E poder encontrar a ferramenta interna e externa, que eu vou falar agora como fazer, nos ajuda a crescer, tá? Se eu tivesse ficado no comodismo, muitas pessoas que entraram no teatro, muitas, gente, se eu não me engano, éramos 35. Eu não tenho certeza desse número, tá? Eu posso estar falando um número errado aqui, mas eu tenho esse número na minha memória em algum momento. Eu acho que no primeiro módulo, nos primeiros módulos, foram mais ou menos 35 pessoas que entraram nessa busca do autoconhecimento, tá? Agora somos 20. Então, olha quanta gente desiste por vários motivos, porque a vida trouxe dificuldades que a pessoa não deu conta de conectar, de atravessar, às vezes dificuldade financeira, às vezes algum momento muito difícil da vida que não dava para viajar, sabe? Mas o fato é que as pessoas saíram porque desistiram, porque entenderam que não era o momento, porque deu um problema no corpo, e as pessoas desistiram. Então, muita gente desistiu. E precisou ter muita força, muita vontade, força de vontade, especialmente, pra gente chegar agora dia 30. E conto pra vocês, gente, eu confesso
conto pra vocês que a apresentação é dia 30. E quando eu falo da apresentação, olha, borboletas voam no meu estômago e cria uma confusão aqui dentro do meu tronco, porque me dá ansiedade. Eu falo, meu Deus, será que eu vou esquecer alguma fala? Será que eu vou esquecer uma coreografia? Porque é cheio de coreografia. Como é do mundo surf, as coreografias não são muito fáceis, né? Elas são difíceis e tal. Então, será que eu vou dar conta? Minha cabeça já... com um monte de frases, assim, de dúvidas, de questionamentos, de inseguranças. E parará, vem uma chuva. E o meu estômago... meu corpo reage aos meus pensamentos. E aí vem uma... Olha como é importante. Eu sempre falo aqui, corpo, pensamento e mente. Tem aluna minha aqui que sabe o que eu falo. Né? Eu dou isso dentro do curso Sementes do Florescer. A importância da gente tomar consciência do corpo, mente e pensamento. Então, quando eu penso no teatro, porque eu estou falando para vocês, eu penso na apresentação. Emoção, sentimento, ansiedade, tudo vinha. Gente, eu sou, olha, de carne e osso. Se me cortar aqui, sai sangue. Se me beliscar, dói. Então, eu sinto tudo isso que vocês sentem aí com os desafios de vocês. Só que eu tenho consciência, eu falo, opa, pra onde o meu pensamento tá indo? Desse jeito vai chegar lá na hora, eu realmente não vou conseguir fazer nada, porque eu vou ficar tão insegura que não vai dar certo. Então, o que eu faço? Ressignifico frases. Eu falo, vai dar certo porque eu acredito em mim, porque eu acredito na força do coletivo. O grupo é muito mais forte do que a minha individualidade. E nós estamos trabalhando arduamente há 18 meses, vão ser 19 meses, um a mais, tá? Então, o que a gente precisa unir aqui? O esforço consciente, a escolha e a dedicação, né, gente? Não dá pra não chegar em casa, não treinar coreografia, não treinar a música que a gente tem que cantar. Olha, eu nem sei cantar. Presta atenção no nível de desafio que é esse teatro. Eu não sei cantar. Eu não vou cansar sozinha, não, graças a Deus, né? Porque senão acho que eu espantaria todo mundo que tá ali na plateia. Mas eu vou cantar com o coletivo. Então, imagina, cantar sozinha, eu não tenho coragem, porque eu não acho que a minha voz seja boa o suficiente. Mas cantar com o grupo, poxa, me sinto fortalecida e topo. Encarei o desafio, tô treinando a música, tô ensaiando, fiz aula de canto, me dediquei, me esforcei, né? Investi tempo, dinheiro, dedicação. Então, é sobre isso. Ok? E aí quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, mas eu não tenho essa força de vontade, ah, mas eu não tenho capacidade, ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas eu não tenho dinheiro. Gente, a minha vida tem 24 horas, eu pago boleto tanto quanto vocês. A questão de tempo é muito mais prioridade do que tempo. Aquilo que é importante para você, você vai passar na frente. Você vai deixar de sair um dia, né, do mês, de comer a pizza, de comprar uma roupa nova, para investir naquilo que você acha que precisa. E para mim, o autoconhecimento é inegociável. Eu não negocio autoconhecimento na minha estrada. Para mim é, assim, prioridade trabalhar o autoconhecimento. Então, eu invisto muito dinheiro. Se eu contasse para vocês quanto eu já investi em cursos, né, para estar aqui falando com vocês como eu tô falando, vocês não acreditariam. Foi muito dinheiro, foi muito tempo. Foi muita dedicação e é ainda dedicação e esforço, como eu tô contando para vocês aqui. Então, primeiro, eu também não sabia fazer, tá? Se você esperar saber fazer para fazer, você nunca vai saber. Eu não sei cantar, como eu falei para vocês. Eu fui fazer aula de canto, eu me apoiei no coletivo. Existe sempre recurso. Então, quando a gente arruma desculpa, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei fazer... Ah, eu não tenho a força que você tem. Ah, eu não tenho força de vontade. É porque você não tá com tanto. Talvez você ainda esteja presa ao comodismo. Talvez o seu calo do seu sapato precise apertar mais. Porque quando o calo aperta, a gente faz qualquer coisa. Sabe quando você tá passando muita dificuldade, uma doença? Ou uma pessoa que você ama tá doente, alguém fala assim, nossa, lá no bairro X tem uma pessoa que tem uma pomada espiritual que ajuda a melhorar a dor. Você dá um jeito de ir naquele bairro X. Você vai a pé, você vai de ônibus, você manda um mototáxi, você dá um jeito, tá? Você dá um jeito. Teve uma vez que um tio meu
Tava na época de Covid, estava no CTI, internado, quase sendo entubado, e tinha um único medicamento que ele poderia usar, que estava dando muito bom resultado, mas o governo não pagava, tinha que ser particular. O medicamento era bem caro, eu não lembro quanto, acho que era 10 mil, se eu não me engano. E na época, os filhos e ele não tinham 10 mil assim disponível, mas juntaram uma vaquinha daqui, uma vaquinha dali, né? Compraram as 2 ampolas que ele precisava. Então, quando o calo aperta, a gente dá um jeito. Quando você quer, você consegue. Agora, quando você não quer, você arruma desculpa. Isso é um fato, ok? E aí você fica presa ao comodismo. Então, agora vamos para finalizar a live. Como fazer, né? O que fazer e como fazer? O que fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa desenvolver uma coisa que chama resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças da vida, vamos colocar assim, tá? Por exemplo, na física, é a capacidade que um corpo tem de voltar ao seu estado natural depois de um confronto, depois de... Como um elástico, por exemplo, né? Já viram o elástico? O elástico, quando a gente puxa, ele volta imediatamente quando a gente solta. Isso é resiliência. E na vida, a resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças, tá? Então, primeiro, a gente precisa desenvolver resiliência. E como que a gente desenvolve isso? Aceitando a vida como ela é. Lembra lá no início da live que eu falei de nadar a favor da maré ou contra a maré? Desenvolver resiliência é nadar a favor da maré. É aproveitar a força da maré para você chegar onde você precisa chegar. Para você seguir adiante, tá? Enquanto você... Lembra que eu falei lá que não aceitar a vida como ela é uma atitude infantil? Lembra? E nós adultos, se a gente quer chegar onde a gente precisa, a primeira coisa é aceitar a vida como ela é. Senão não vai, gente. Senão não vai. De verdade não vai. Entende? Então, primeira coisa é isso. Parar de brigar com os acontecimentos da vida. Quanto mais você briga, mais você gasta energia, mais insegura você fica. Porque imagina, quando você confronta alguém, se você empurra alguém, tá? Eu te empurro. Pra você não cair, o que você vai fazer? Me empurrar de volta. E aí uma fica empurrando a outra ali, ó. Olha o gasto de energia que tem isso. Se você quer empurrar a vida vai vir com mais força pra te empurrar. Porque ela tem o objetivo de te fazer crescer. Então, não é um bom negócio resistir às mudanças, ok? Então, aceitar, desenvolvendo resiliência. Segundo, acolher os seus sentimentos. Se você tiver raiva porque a vida te trouxe uma situação difícil, não nega a sua raiva, não reprime a sua raiva. Eu tenho lives aqui falando sobre como lidar bem com a raiva, depois vocês podem assistir, mas abraça a raiva, dá vazão, porque a raiva é uma energia muito potente. Se você contém, você pode correr risco de saúde, pode ter um AVC, infartar, né? Ou você pode machucar alguém fisicamente ou emocionalmente. Se você direciona para o outro, você pode falar palavras duras que machucam muito. Então, arrumar um lugar para extravasar a raiva, como torcer um pano, sabe? Gravar um áudio xingando. Não enviar para a pessoa, mas gravar para botar para fora tudo aquilo que você está sentindo. Tem maneiras saudáveis, vocês podem ver isso aqui no meu Instagram, tá bom? Ou também no YouTube também tem. Então, acolha seus sentimentos. Não brigue com seus sentimentos, acolha. E quando você tem raiva, por exemplo, você fala, o que eu preciso para poder atravessar a raiva? Preciso sair para correr. Corra. Preciso tomar um banho. Tome. Eu preciso gravar um áudio xingando o meu chefe. Grava o áudio, não manda pro chefe. Grava, guarda. Minha avó falava assim, um ensinamento, minha avó e meu pai. Para tomar grandes decisões, nada melhor do que um dia, uma noite, né, um dia depois do outro com uma noite no meio. Porque você resfria a sua cabeça e depois você raciocina. Então grava, mas no dia seguinte você escuta. Aí você vai provavelmente o que você falou, da forma como você falou, vai mudar. Então acolhe os seus sentimentos, tá? Porque não dá para brigar com os sentimentos. Terceira coisa, encontre, na verdade, as suas ferramentas internas, as suas potencialidades, tá? Você tem força dentro de você, que muitas vezes você não usa, porque dá trabalho, porque gera esforço, mas mais esforço gera resistir à vida do que fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, se você procrastina, empurrando com a barriga aquilo que você precisa resolver, quando você pegar para resolver, aquilo vai virar uma bola de neve, porque não vai ter só
5 coisas para fazer, mas 10, porque junta com as do dia, com as da semana. Então, o esforço para vencer aquela dificuldade é muito maior. Então, você cria uma bola de neve, procrastina, 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 se sente inferior, se sente incapaz, se sente inseguro, e aí fica ali preso. Entende? Então, encontra a sua força. Dentro de você tem ferramentas potentes. Eu falo isso no curso. As minhas alunas sabem. Tem aluna minha aqui que sabe como encontrar, como é potente quando a gente encontra as nossas ferramentas internas. É de uma força, gente, quando você encontra, nossa, eu consigo fazer isso. Como eu falei do desafio quando a gente supera, né? E você pode encontrar ferramentas internas e externas, como eu falei já aqui na live. As ferramentas internas é sua própria capacidade, aceitando a sua vulnerabilidade e a imperfeição que você tem, porque você é uma pessoa humana, tá? Se você exige de você além do que você pode dar, isso é desamor, é um ato de desamor com você mesmo. Então, aceita a sua humanidade, mas também trabalhe sobre si mesmo. Como eu falei, não sou atriz. Se vocês forem me assistir, vocês não vão ver a melhor encenação, né? Vocês não vão ver lá uma Fernanda Montenegro atuando. Eu não sou essa profissional, mas vocês vão ver o melhor de mim dentro da minha humanidade. Esforço árduo, lágrimas, sangue e suor, vocês vão ver ali, porque eu tô dando o meu melhor. Entende? É sobre isso. Tá bom? Eu vi que tem alguns comentários aqui, daqui a pouco eu leio, tá? E as ferramentas externas? Por exemplo, eu não sabia cantar, fui lá fazer uma aula de canto, me apoiar na força do grupo, confiar, né? Desenvolver a autoconfiança e a confiança no outro. Isso são ferramentas externas. Você fazer um curso, você buscar o caminho do autoconhecimento, você buscar ajuda. A diferença não é uma ajuda para o outro resolver para você. É uma ajuda para o outro te ajudar a resolver, o que muda tudo, tá bom? Então, ferramentas internas e externas associadas fazem você também atravessar os momentos de dificuldade com mais facilidade, tá bom? E o quarto ponto que eu quero trazer, gente, é persistir. Não vai dar certo de cara. Nós estamos 1 ano e 9 meses preparando essa peça. Quantas vezes a gente fez e refez a cena e refez e não ficou bom e faz de novo e cansada, e com o corpo doendo, tudo doendo e vai de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? A repetição que traz o aprimoramento. Então não desista de você, não desista dos seus sonhos, ainda que haja dificuldade. Faça a sua travessia, persista naquilo que é seu objetivo. Se você desiste, essa é o primeiro obstáculo grande, que, como eu falei aqui, né? Nós entramos 35, vamos colocar que é 35, tá? Não tenho certeza do número não, mas é aproximado. Se não for isso, bem aproximado. Entraram 35, permaneceram 20. Por quê? Porque alguns não persistiram. Alguns tiveram realmente problema de físico? Tiveram. Mas poderiam ter se tratado e ter se fortalecido fisicamente, ter feito uma atividade física para seguir adiante. Mas não. Né? Então, alguns nem quiseram fazer a parte física, ficavam sentados, olhando. Então, são escolhas, gente. Escolhas bem feitas fazem com que a gente cresça. Escolhas equivocadas, que também fazem parte da humanidade, ok? A gente precisa aprender com as escolhas equivocadas, sem crítica, sem julgamento, com aceitação, mas fazendo uma escolha melhor depois, né? Porque se está sempre repetindo escolhas equivocadas, não cresce, não aprende a confiar, né? Não desenvolve e a vida vai trazer, gente. Já viu aquelas coisas que se repetem na nossa vida? A gente tem um desafio, aí a gente desiste, a gente não quer. Daqui a pouco o desafio vem de novo, de uma outra maneira, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque o desafio precisa ser, você precisa desse crescimento. É como na escola. Se você não consegue uma nota boa para passar para o 2º ano da faculdade, vamos colocar aqui, se você tem uma matéria que prende as outras matérias, se você não passa naquela matéria, o seu curso atrasa 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque você não aprendeu o básico, o essencial para aprender outra coisa. Assim é a vida também. A vida é uma grande escola, a vida é uma grande faculdade. Se a gente não aprende, repete o ano. A gente não aprende, repete o ano. Perdoa, tá? Eu tô toda hora recebendo aquelas ligações sem fim de operadora, né? Propaganda, de vendas e tal. E esqueci de colocar no modo avião. Então me perdoe aí, talvez tenha algumas interrupções. Então, gente, é isso. O que fazer eu acabei de falar. Como fazer?
Eu vou falar para vocês que eu sempre falo aqui, porque é o que eu pratico na minha vida e é o que eu ensino para os meus alunos e mentorados. Buscar o caminho do autoconhecimento. Você não vai encontrar suas ferramentas internas pedindo o outro para te contar quais são. Você não vai encontrar sua força se apoiando no outro. Você vai encontrar dentro de você mesma. Você não vai encontrar felicidade na sua vida se você ficar esperando que o outro traga essa felicidade de bandeja. Não vai. Não vai mesmo. Então, você é responsável pela sua própria felicidade. Você é responsável pelo seu crescimento. Você é responsável pela realização dos seus sonhos. Não tem ninguém mais que pode fazer por você, pode fazer com você, né? Seu marido pode te apoiar, seus pais podem te apoiar, seus filhos podem te apoiar, um amigo pode te apoiar, o chefe pode te apoiar, mas não pode caminhar por você. Então, coloca o pé na estrada, busca o seu próprio caminho. Você tem força para isso. Encontra a força que você tem. Não tem nada melhor, gente, do que trabalhar a autoconfiança através do caminho do autoconhecimento. Uma mulher que encontra confiança em si, ela encontra um plus, uma capacidade de realização que não muda só a vida dela, não. Muda a vida dela e das pessoas que estão em volta dela. Então, por isso, eu escolhi como propósito ajudar mulheres, né? Por isso que eu faço lives aqui com vocês. Porque eu acredito, não só acredito, como eu vivo isso na minha vida. De verdade, tá? E um último ponto pra gente fechar com chave de ouro, que é o que fazer e como fazer, é a fé, gente. Se você não tem autoconfiança, você não tem fé. Porque a gente julga os outros por nós mesmos. E a gente também faz isso com Deus. Nós ainda não temos dimensão do amor de Deus, da onipotência, da onipresença e onisciência de Deus. A gente não tem, porque a gente não conhece isso dentro da gente, né? Então, quando a gente não confia na gente, a gente não confia em Deus também não, sabe? Porque a gente fica assim, a gente fica negociando com Deus. Deus, não, eu vou, mas olha só, pede para ter algum conhecido, não, eu vou. Mas olha, sozinha não vai dar. A gente fica negociando com Deus, a gente briga com Deus, a gente quer direcionar Deus, a gente vai para um lugar de arrogância tão grande, porque a arrogância nada mais é do que o lado da moeda, um dos outros lados da moeda da insegurança. As pessoas que são arrogantes, muitas vezes elas vêm com aquela pompa, com aquela coisa que eu sei tudo. Por quê? Porque elas querem afastar os outros dela para não ver que dentro dela tem insegurança. Quanto mais segura você é, menos você precisa aparentar, você não precisa fazer esforço, porque aqui dentro você sabe, aqui dentro você confia. Então, desenvolver fé em você, na vida e em Deus. A vida é linda, gente, mesmo quando ela traz desafios, mesmo quando ela traz perrengue. Quando a gente passa por um perrengue e chega lá do outro lado, da margem do outro rio, né? Você tá do lado da margem do rio, passa o perrengue que é atravessar o rio, chega na outra margem, quando você olha, você tá agradecida. De verdade. Porque aquele perrengue que você passou te levou para um outro nível de crescimento, para um outro nível de consciência, para uma outra potência, para uma outra qualidade de ação do seu ser, né? Te colocou em contato com você mesma, com a sua essência. Então, gente, é sobre isso. Essa live foi bem grande, né? Deixa eu só ver os comentários aqui. Eu acho que hoje não teve perguntas, só comentários mesmo, né? Então, se você tiver alguma pergunta, a hora é agora. A Jerusa tá falando eu que o diga. A Marli tá falando sei bem como é. Aí, Aparecido, que bom que você apareceu hoje. Já o nome fala, apareceu, Aparecido. Que bom, tava sumido. Seja bem-vindo. Comodismo, ligar sem crescimento. Lugar sem crescimento, isso. Comodismo é lugar sem crescimento. Boa, Jerusa, é isso mesmo. Eu acho que vocês hoje mais ouviram do que comentaram ou perguntaram. Sim, hoje vocês mais ouviram do que comentaram ou perguntaram. Tô vendo que tem gente chegando ainda no finalzinho da live. Essa live vai ficar gravada, um tema super importante. Se você gostou dessa live, salva para você lembrar de quando você estiver perdendo a sua energia, brigando com a vida, gastando energia em vão, você lembrar do que fazer e como fazer. E se você curtiu, encaminha para aquela pessoa que tá sempre brigando com a vida, que não encontra a força dentro dela, que tá queixosa, que tá sempre reclamando, se fazendo de vítima, sabe? Ou que tá ali paralisada,
apegado ao comodismo, sem crescer. Você olha para a pessoa, você vê tanto potencial, mas aquela pessoa nem vê o potencial que ela tem. Todo mundo enxerga menos ela, sabe? O trabalho da autoconfiança é isso. Não adianta alguém confiar em você e ver os seus valores. Você precisa reconhecer os seus valores e confiar em você. Depois que você aprende isso, você confia no outro, né? E a sua relação com Deus, eu sou espírita, tá, gente? Então eu tenho uma ligação muito forte com Jesus e com Deus. E eu mudei completamente a minha maneira de ver Deus e Jesus depois que eu trabalhei o autoconhecimento. Antes eu pedia e eu queria direcionar Deus. Eu brigava com Deus quando as coisas não saíam do meu jeito, porque eu achava que eu sabia como que as coisas tinham que ser. Depois eu tomei tanto na cara, né, gente? Eu caí tantas vezes, tive que levantar tantas vezes. E eu olhei pra trás e falei assim, nossa, meu Deus. Hoje eu entendo por que eu passei por aquilo. Se eu não tivesse passado por isso, não tinha desenvolvido essa habilidade. Então eu mudei completamente a minha maneira de ver Deus depois que eu trabalhei o autoconhecimento. Porque agora eu confio que Deus colocou em mim as capacidades que eu preciso para viver a vida que eu preciso viver. Eu sou espírita, então eu acredito em planejamento espiritual, né? Então eu acredito que eu vim com um propósito, que todos nós viemos com um propósito. Então eu acredito que dentro de mim, dentro de você, você já tem as ferramentas, como um médico, né, que já tem os instrumentos para cirurgia. Você já tem as ferramentas que você precisa para viver a vida que você veio viver. Mas você precisa ir lá aprender a nominar os sentimentos, os desafios, como um médico precisa ensinar para uma instrumentadora, ou o médico para ele ensinar para a instrumentadora sobre os instrumentos, ele precisa primeiro aprender, né? Ele precisa primeiro identificar os instrumentos, saber para que cada um serve. Aí depois ele treina uma instrumentadora do jeito dele, com a maneira dele de operar ali. Então, eu acredito que você já tem as suas capacidades internas, que eu já tenho. Mas muitas vezes os instrumentos estão ali e o médico que está aprendendo a nomear os instrumentos não sabe para que serve. Não sabe. Tá vendo, mas não sabe usar. Então, a gente às vezes não tem consciência dos recursos internos que a gente tem. Ou se tem, não sabe colocar em prática. E é sobre isso o caminho do autoconhecimento. É sobre você reconhecer suas potencialidades, a sua força interna, tudo que você tem à sua disposição e colocar em benefício seu e do outro, né? Não só pra gente, mas pro outro também, porque nós não vivemos sozinhos. E é muito bom quando, além de fazer bem pra gente, a gente pode fazer pro outro, gente. Ofertar esse bem é maravilhoso. Eu sei, porque às vezes eu tô até parada, tem um mês que eu não vou no meu trabalho voluntário no centro espírita, porque eu tô tão focada em treinar essa peça, nós estamos tendo ensaios finais de semana, e eu não tô conseguindo ir. Mas eu vou, e quando eu vou lá fazer um trabalho voluntário, gente, como eu saio nutrida. Eu falo que lá não é pro outro, é pra mim. Eu penso que eu tô ajudando o outro, mas na verdade quem tá sendo ajudado sou eu. Então, gente, é muito bom poder ajudar o outro. É o que preenche o nosso coração, de verdade. Então, primeiro a gente faz pra gente, porque se você não tem pra dar, não tem como dar. Depois, a gente, nutrida da gente mesmo, a gente oferta pro outro, né? Então a Célia tá colocando aqui, ó, eu não consigo me perdoar porque pedi separação com meu marido e depois que vi ele com outra me arrependo muito. Ele não me quer mais, me ignora. Célia, você não pediu separação à toa. Lembra dos pontos que fizeram você pedir a separação. Porque aqui tá me soando, eu não posso afirmar isso, porque eu não te conheço, eu não conheço a sua história. Então eu não tô afirmando, eu tô te convidando a pensar sobre o que fez você pedir separação, tá? E isso tá me parecendo muito mais posse do que amor. Quando você perde para outra pessoa, você não quer que a outra pessoa esteja com outro, isso é posse. A Jerusa tá falando, Dani pode te ajudar, Célia. A Jerusa é minha aluna, né, Jerusa? A Jerusa já trilhou aí o caminho do curso Sementes do Florescer. Posso contar, Jerusa, qual foi a sua, ou você mesma conta aí, qual foi a sua grande conquista? A Jerusa tinha um medo, uma dificuldade muito grande. Depois do curso mandou vários vídeos pra gente, mostrando, não contando, mas mostrando a superação da dificuldade dela. Célia, o caminho do autoconhecimento, porque a gente se confunde no que é amor e no que é posse, tá? Não tô falando que você tá fazendo isso consciente, não, é bem consciente mesmo. Por isso o caminho do autoconhecimento é tão importante. Então você precisa olhar pra você,
Vê se aquele marido correspondia ao tipo de homem que você quer estar do lado. Por que você pediu a separação? Onde foi que você contribuiu para a relação dar errado? Porque em um relacionamento são duas pessoas. Quando um relacionamento dá errado, cada um contribui de alguma maneira para que isso tenha acontecido, tá? Então, você pode, através do caminho do autoconhecimento, eu sei que você sente falta dele. Hoje eu sinto falta dele. Mas isso pode ser carência. Isso pode ser apego, isso pode ser sentimento de posse e não amor de verdade. E talvez é muito importante que você, buscando o caminho do autoconhecimento, consiga separar o que é amor e o que é sentimento de posse. Vou contar pra vocês uma coisa rapidinho que eu já tô atrasada pro meu próximo atendimento. Eu me separei em 2010 e quando eu me separei, nós nos separamos amando demais um ao outro. Nós demoramos 3 anos para conseguir desvencilhar. E não é desvencilhar de estar junto, de ficar, não. Energeticamente. Era sempre uma ligação daqui, uma mensagem dali. Eu não conseguia falar, não, me conectava. A gente estava conectado emocionalmente, sabe? Fisicamente a gente estava separado, mas a gente estava conectado emocionalmente. Eu não conseguia fluir em outro relacionamento. Eu não conseguia deixar ninguém entrar na minha vida, porque era como se aquele lugar fosse sagrado do meu ex-marido. E a gente se separou se amando. E depois de um tempo, ele se relacionou com outras pessoas, eu tentava me relacionar. E quando eu via que ele estava se relacionando com alguém, eu tinha 2 sentimentos. Eu ficava um pouco, assim, pesarosa por a gente não ter dado certo, né? Me dava uma tristeza de eu falar assim, nossa, a gente podia estar junto até hoje. Mas eu também ficava feliz por ele estar seguindo a vida dele, porque era amor de verdade. Então, ele casou depois, ele teve um filho. Quando ele teve um filho, ele me mandou foto do filho dele. Eu contei pra uma amiga, ela achou um absurdo. Que idiotice, que cara de pau. Eu achei lindo. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. Eu tô muito feliz ele ter me mandado. Isso demonstra a confiança dele em mim. Ele sabe que eu desejo o bem dele. Ele sabe que eu tô feliz porque ele queria ser pai. E eu fiquei muito feliz quando ele me contou. E eu fiquei feliz quando ele se casou. Então, assim, ele tem um lugar especial no meu coração até hoje. Eu não quero estar com ele mais. Hoje eu tô com outra pessoa, super feliz com outra pessoa, apaixonada por outra pessoa, sabe? Muito feliz mesmo. Não quero de volta pra minha vida, mas ele tem um lugar especial no meu coração e vai ter sempre. Ele foi meu primeiro marido, ele tem um lugar sagrado no meu coração. Mas eu não quero estar com ele. E eu fico muito feliz quando ele fica feliz. Quando ele passou um perrengue na vida dele, ele passou um perrengue, ele me ligou pra contar. Gente, eu chorei, de verdade, eu chorei de profunda tristeza, porque eu não queria aquilo pra ele. Entende? Então, às vezes, o que você pensa que é amor pode ser apego, carência, posse e não amor. Mas você precisa do caminho do autoconhecimento para saber essa diferença, tá bom? O amor liberta, o amor deixa ir. Esse lugar que a gente fica lá, porque agora ele tá com outra, eu quero de volta, é mais posse do que amor. Mas não posso afirmar isso não, tá? Só tô te convidando a pensar, trabalhar a sua consciência. O caminho do autoconhecimento te mostra isso. E mais, se você tá com... Se a motivação é porque ele tá com outra, é porque tá faltando amor seu por você mesma. Tá faltando confiança em você. Você também vai encontrar uma outra pessoa, você também vai seguir a sua vida. Você também vai ser feliz de novo. A vida vai continuar acontecendo pra você e pra ele também. Mas busca o caminho do autoconhecimento para você entender sobre isso, tá bom? Gente, eu preciso encerrar, não consigo responder mais nada, nenhuma pergunta, nem consigo, vocês vão ficar curiosas aí quando eu falei do crescimento da Jerusa, mas mais pra frente a gente vai contar, né, Jerusa? Por nada, Célia. E eu não consigo responder mais nada. Eu preciso encerrar, porque eu tô atrasada, tá bom? É sempre muito gostoso estar aqui com vocês e eu acabo passando do tempo. Então, uma ótima semana pra vocês. Que essa sementinha que eu plantei possa florescer aí no coração de vocês. Esse é o meu desejo, tá bom? Célia, não deixe de buscar o caminho do autoconhecimento. Beijo, meninas. Até a próxima. Pra você também, viu, Aparecido? Eu sei que você tá aí. Um abraço pra você. Tchau, tchau, gente. Lembrando, quinta-feira, às 8h30 da noite, tem live de novo, ok? Então, toda terça, 8h30 da manhã, toda quinta, 8h30 da noite, te convido a estar aqui comigo. Um beijo, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.